Olá, meus amigos. Dando sequência, estamos falando sobre diabetes, né, que é um forte componente inflamatório dentro. Nós estamos falando sobre inflamação sistêmica e o caos que isso causa, o envelhecimento, o aparecimento de basicamente todas as doenças degenerativas estão associadas a esse processo inflamatório crônico, e um dos fatores importantes é o diabetes. Na última aula eu falei para vocês uma introdução sobre diabetes tipo 2 e eu quero aqui aprofundar um pouquinho mais nesse diabetes. Então, o paciente que chega para você com a glicemia alta, que ele abre esse quadro com um açúcar alto, entenda, tipo 2. Ele já tem pelo menos 10 anos aí que ele vem com uma resistência à insulina, ou seja, essa insulina não funcionando direito já há um bom tempo. E o pâncreas dele conseguia suplantar, vencer essa resistência produzindo mais insulina, que a gente vai ver que tem implicações também esse aumento da insulina. E aí esse pâncreas vai tentando dar conta. Chega um momento em que ele se esgota. Lembra que eu falei para vocês na última aula da glicotoxicidade, o açúcar que vai ficando um pouco mais alto, ele vai causando, ele é tóxico para a célula do pâncreas. E aí você acaba por esgotar a capacidade desse pâncreas de vencer a resistência à insulina. Consequentemente, quando isso acontece, o indivíduo não consegue mais baixar. A glicemia vai ficando alta e o indivíduo começa a sentir alguns sintomas que ele não sabe. Ele começa a sentir muita sede, começa a beber muita água, ele tem uma turvação da visão, ele vai lá, troca o óculos e não melhora, porque na verdade isso acontece por impregnação do cristalino por açúcar que deforma a lente, e aí é ruim porque depois ele começa a tratar, aquilo melhora, o açúcar sai da lente, a lente volta ao grau anterior, ele jogou dinheiro fora na compra na realização do seu óculos. Ele começa a acordar à noite para urinar, ele começa a sentir cansaço, ele começa a perder peso. Se antes a insulina em níveis altos facilitava o ganho de peso, então normalmente são pacientes que vêm mais gordinhos, principalmente no que a gente chama de obesidade centrípeta, ou seja, a gordura redondinha, barriga, tá? Esse paciente ali é um paciente que tende a ter uma grande quantidade de ácidos graxos ali no fígado, e aí esses ácidos graxos aumentam mais ainda a resistência insulínica. O fígado desesperado, ele fica tentando limpar esse sangue, inclusive diminuindo aí esse açúcar. E lembra que eu falo aí para vocês da gliconeogênese, ele também ativa a formação de ácidos graxos e, consequentemente, o depósito disso, e aí você começa a ter um fígado aumentado, um fígado com esteatose. Esteatose é gordura no fígado, esteatose hepática. Esteato é fígado. Então, esteatose hepática. E aí você que vai subindo, em grau leve, grau moderado. Infelizmente, muitos colegas tratam isso como se isso fosse a doença. E isso é um sintoma de algo que está acontecendo sistemicamente. E o indivíduo não se importa, como está vencendo, o pâncreas dele ainda consegue suplantar a resistência insulínica, ele continua comendo de tudo, ganhando peso, e quanto mais peso ele ganha, maior a resistência à insulina, mais gordura no fígado, mais resistência à insulina, e é um ciclo vicioso que vai piorando até que aquele pâncreas não aguenta e ele abre o quadro de diabetes. Quando o paciente está nessa fase de resistência insulínica, que às vezes você vê ali um aumento gradativo de tempos em tempos na sua glicemia, alguns começam no primeiro momento a apresentar glicemia de jejum, açúcar de jejum do sangue, ali entre 100 e 126, então dá 110, dá 108, você avisa, você tem que perder peso, e o paciente continua. Indica que você já está iniciando uma falência desse pâncreas, ele já não está conseguindo completar 100%. E o indivíduo, como não está sentindo nada, ele simplesmente continua comendo, continua avançando no seu processo de destruição do seu próprio corpo. E aí, então, quando aquele pâncreas para de vencer essa resistência insulínica, ele então entra num quadro de insulinopenia. Muitas das vezes ele ainda tem níveis altos, mas que não consegue mais vencer. E a tendência é uma queda do peptídeo C, que é o marcador de produção do pâncreas, produção de insulina por parte do pâncreas. E esse paciente vai começar a ter que lançar mão de uma série de outras medicações. Numa fase inicial, você tem medicações como a metformina, que é uma medicação fenomenal, ela bloqueia a gliconeogênese hepática
diminuindo aquele ciclo. Ao mesmo tempo, ela parece ter uma ação direta, inclusive em termos de receptor, melhorando a ação da insulina no receptor da célula. Ela tem uma ação sacietógena, quer dizer, você come um pouco menos quando você toma ela. E ela tem uma... É a primeira droga de eleição, é a droga de eleição. Qual é o grande problema da metformina? O grande problema da metformina é que ela tem, para alguns pacientes, uma intolerância gastrointestinal. Eu falo para vocês que essa intolerância gastrointestinal acontece principalmente naqueles que continuam comendo um monte de carboidrato, porque a sensação é que ela fermenta muito, faz muitos gases, pode dar cólica, em alguns pacientes diarreia. Alguns pacientes começam o tratamento, sentem um pouco disso, a tendência é isso se acostumar. Existem preparações, como a XR, que são de liberação lenta, as preparações XR de metformina, que são liberação lenta da droga, de forma a diminuir esses efeitos intestinais. Alguns pacientes realmente melhoram, não sentem tanto quando usam as preparações XR, outros não fazem diferença nenhuma naquilo. Mas é a primeira. Você tem alguns outros ali na gliptina, todos esses vão trabalhar muito com a questão da resistência à insulina. No segundo degrau, quando você tem a falência desse pâncreas, você vai tentar estimular, uma falência parcial dele, você vai tentar estimular. Aí existem as sulfonilureias, existem algumas outras drogas que são capazes de estimular ali a liberação de insulina. Ele estimula, faz a célula dar uma acordada, um sprint. E por último, você tem as insulinas, né? Quando fale completamente, você vai ter que entrar com insulina. Então, muitos pacientes acabam tendo que chegar a essa etapa, ainda mais se eles não se cuidaram antes. A tendência é entrar para o quadro com o uso realmente de insulina. Alguns conseguem reverter? Sim. Se ele ainda está obeso, às vezes a perda de peso é muito interessante. Não a perda de peso por o avançar da doença. Uma perda de peso, um paciente que muda drasticamente a sua alimentação, e a gente vai falar sobre isso, né, provavelmente na próxima aula. Ele muda essa alimentação, o paciente consegue perder peso, às vezes ele volta a um estágio anterior dentro dessa evolução. Teve uma melhora, uma diminuição da necessidade de medicações. Uma outra coisa é que os tecidos que mais têm receptores para a glicose, um deles é a massa muscular. Então, esses pacientes, se fazem um trabalho de ganho de massa muscular, fazem um trabalho de musculação mesmo, principalmente, gente, coxa, perna, coxa em especial, você vê esse paciente melhorando a resistência insulínica, diminuindo a necessidade das medicações e fazendo um retrocesso, pelo menos temporário, por não sei até quando, dessa doença. Existem algumas substâncias que facilitam o efeito da insulina, melhoram a resistência, como vanádio, cromo, né? A própria vitamina D tem uma participação dentro deste processo de metabolismo glicídico também. Existem outras medicações que eu não vou trazer aqui, são medicações mais novas, mais complexas, nada de GLP, existem o Forxiga, tantos outros que aí estão, que entram como arsenal. E até há pouco tempo atrás a gente estava um pouco mais engessado, agora temos mais, mas sem dúvida, o paciente acordar para a sua doença é o fator mais importante. Porque, gente, quando você existe um processo que a gente chama, eu até já citei ele aqui, vou repetir pela importância, o processo que a gente chama de glicação de proteínas. O problema é que o açúcar, imagina que ele pode fazer uma ligação com proteínas. E quando ele liga com a proteína, essa ligação é estável e destrói aquela proteína, inutilizando. Se a gente estiver falando de um anticorpo, pode jogar fora. Se estiver falando de uma molécula hormonal, pode jogar fora. Se estiver falando de uma estrutura na parede das células, algo que seja estruturante da membrana celular, você pode romper aquela célula. Na verdade, a glicação é um processo que acontece naturalmente. A gente sempre tem açúcar circulante, consequentemente você sempre vai ter glicação. Só que a glicação de proteína, a gente pode ler, inclusive ela, poucos médicos infelizmente veem dessa forma, como um medidor de velocidade, um velocímetro da aceleração, da velocidade de envelhecimento do indivíduo. Se você tem, e aí varia um pouco, tá? Alguns trabalhos falando em 5,7 de hemoglobina glicada, a gente verifica a gente dosa normalmente uma dessas proteínas glicadas. E é um reflexo das outras todas. Se a hemoglobina está glicada, está alta, é porque todas as outras proteínas também estarão glicadas. E isso, entenda, no corpo inteiro. Então você acha que o problema é no rim ou no olho,
ou no coração. Não, não, não. É no corpo inteiro, porque a glicação acontece no corpo inteiro. Então, se eu verifico a glicação de uma proteína, eu estou vendo, na verdade, o que está acontecendo no meu corpo todo, ok? E essa proteína, a hemoglobina, a gente dosa a hemoglobina glicada, né? E aí você vai ver, se você olhar o valor de referência lá, tá normal. Não tá normal, gente. O ideal, padrão ouro, é uma hemoglobina glicada abaixo de 5,2. Isso indica uma glicação normal, ou seja, um envelhecimento normal, porque essas proteínas glicadas deixam de funcionar, tornam-se proteínas lixo dentro da célula, e que se você não tiver um bom sistema de limpeza, que lá na frente eu vou falar sobre isso, não tiver um bom sistema de limpeza, aquilo vai se depositando, aumentando a inflamação e o estresse, a produção de radicais livres. Então, assim, é velocidade de envelhecimento. Alguns falam em 5,2, abaixo de 5,2, outros falam em 5,7, tá? Se não me engano, o Recode americano lança a mão de um parâmetro como 5,7. Eu costumo usar como alvo nos meus pacientes 5,2. É ali, a partir dali eu digo padrão ouro. E, gente, eu sempre falo isso, não é aceitar valor de referência. A gente tem que pensar em valores ótimos, e há uma enorme diferença entre valor de referência, que é uma média populacional, em relação a valor ótimo. Para você realmente atuar de longo prazo, você precisa trabalhar com valores ótimos. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não entendeu, por favor, coloque aqui embaixo, faça perguntas, eu vou responder, sugira temas também. Eu queria que você curtisse, compartilhasse, entenda, poder chegar para mais pessoas, isso. Curta, compartilhe e comente. O algoritmo vê assim, e está nas tuas mãos poder ajudar outras pessoas nesse sentido. Tá? Se você não assistiu as outras aulas, vá desde o começo, gente. Muda tudo. Eu quero realmente colocar vocês como pessoas donas da própria saúde. Não percam a próxima aula. Sou o Dr. André Marroy, médico e psicanalista.